Ginástica Geral, Federação Internacional de Ginástica. A sede fica localizada na Suíça. O lema é Ginástica para Todos, com 129 federações. Ginástica para Todos, ampliando o que é ginástica geral, trazendo vivências com brincadeiras, artes, músicas e muito mais, experiência de vida. Um de seus compromissos fundamentais é oferecer um vasto campo de atividades para um grande número de pessoas, proporcionando variedade, diversões e a oportunidade de ser criativo. Na ginástica geral, não há restrições e regras e as pessoas não são classificadas em melhores e piores, como no esporte do alto nível, mas sim em diferentes. A ginástica geral tem um contexto mais educacional e de participação. Objetivos da ginástica geral: oportunizar a autossuperação individual e coletiva, sem parâmetros comparativos com outros. Facilitar o intercâmbio sociocultural entre os participantes ativos ou não. Manter e desenvolver o bem-estar físico e psíquico pessoal. É destinada a todas as faixas etárias, para ambos os sexos, sem limitações para a participação. Sua principal característica: não possui fins competitivos. A ginástica geral se utiliza de elementos de dança, expressões folclóricas e artes cênicas, associadas às técnicas das modalidades competitivas de ginástica, reconhecidas pela Federação Internacional de Ginástica como ginástica artística, ginástica rítmica, ginástica aeróbica, ginástica acrobática e trampolim, com e sem aparelhos. Importância do ensino da ginástica geral. A ginástica geral contribui para o fomento do desenvolvimento intelectual, devido à grande estimulação do sistema nervoso central, anatomofisiológica, devido à grande solicitação dos vários sistemas corporais, sensibilidade estética, devido aos valores incutidos do culto ao corpo, caráter e personalidade, devido à entrega, dedicação, esforço e necessidade constante de superação motora. História. Segundo Ramos, 1982, a ginástica origina-se na pré-história, afirma-se na antiguidade, estaciona na Idade Média, fundamenta-se nos primórdios da Idade Contemporânea. A estrutura da ginástica no mundo. Ainda relacionadas ao FAIG estão as federações que controlam a ginástica no âmbito continental, entre elas a União Asiática de Ginástica, fundada em 1964, a União Pan-Americana de Ginástica, fundada em 1967, a União Europeia de Ginástica, fundada em 1982, a União Africana de Ginástica em 1990. A FAIG atualmente é composta de 5 comitês, sendo 4 relativos às modalidades competitivas: ginástica artística masculina, ginástica artística feminina, ginástica rítmica e ginástica aeróbica, e um relativo à ginástica geral, que tem caráter demonstrativo.
Ginástica artística. A ginástica artística, também chamada de ginástica olímpica, é uma modalidade esportiva que envolve um grupo de movimentos. Esses movimentos exigem precisão, força, flexibilidade, agilidade, coordenação e equilíbrio. Portanto, o domínio do corpo é uma das principais características desses atletas. São realizados por ambos os sexos. No masculino, é realizado apenas o cavalo com alças, argola, barras paralelas e barras fixas. No grupo feminino, são as barras assimétricas, trave de equilíbrio. Sendo masculino e feminino, envolve saltos no cavalo ou no solo. Começando pelo masculino, são cavalo com alças. A regra básica do aparelho é que os atletas não podem tocar o cavalo com os pés e nem esbarrar com o corpo nas laterais enquanto estiver executando os movimentos. Além disso, é preciso executar 5 elementos obrigatórios, como passagem dorsais, círculos com e sem as pernas abertas, assim como com e sem giros, impulsos de perna, tesoura e saída. Esse aparelho possui 1,15 m de altura e suas alças ficam entre 40 a 45 centímetros de distância uma da outra. A base do cavalo tem 1,60 m de comprimento e 35 centímetros de altura. É todo acolchoado. Argolas. Após a entrada no aparelho, geralmente realizada com a ajuda do treinador, o ginasta deve iniciar a rotina com os braços esticados e o corpo ereto. Durante a execução, o ginasta deve evitar ao máximo o balanço dos cabos das argolas e não pode cruzá-los. É preciso que o atleta cumpra os movimentos obrigatórios que são impulso e balanço, força e parada de 2 segundos, impulso e apoio invertido de 2 segundos, balanço e controle de força de também 2 segundos. O aparelho é uma estrutura de 2 cabos pendurados que trazem em suas extremidades 2 argolas nas quais os atletas apoiam as mãos. A base do aparelho tem 1,20 m de altura e fica a 5,80 m do chão. Os cabos e as argolas ficam a uma distância de 50 centímetros uma da outra e cada uma delas tem 18 centímetros de altura, penduradas a 2,80 m do solo. Barras paralelas. Percorrer toda a extensão dos barrotes, seja como largadas e retomadas, com movimentos de equilíbrio. Executar movimentos e ambas as barras simultaneamente em apenas uma delas. O movimento que envolve mortais e piruetas mantém a postura angular correta, 180 graus vertical e 90 graus nas paradas. Finalizar com um salto na saída. É composto por 2 barras de madeira recoberta com fibra de vidro, com 3,50 m de comprimento, colocadas a uma distância que varia de 42 centímetros a 52 centímetros uma da outra, dependendo da largura de ombro a ombro do atleta, a uma altura de 1,75 m do chão. Barras fixas. O ginasta deve fazer movimentos obrigatórios em uma rotina acrobática nesta prova. O ginasta não pode parar de movimentar-se e necessita de uma velocidade maior nos giros antes de cada acrobacia, para ganhar altura e velocidade de rotação. A barra está localizada a 2,80 m do solo, tem 2,40 m de comprimento e possui 28 milímetros de diâmetro. Está presa ao chão através de presilhas e cabo de aço. Barras assimétricas. As barras assimétricas é um aparelho que permitem à ginástica o apoio com o uso apenas das mãos ou dos pés.
além de torná-lo com qualquer outra parte do corpo. Deve conter movimentos de impulsos, voo e estáticos. São atualmente fabricadas com fibra sintética de vidro e recoberta com madeira. Ficam posicionada a mais alta, 2,36 metros de altura, e a menor, 1,57 m, e uma largura de 2,40 m. Suas hastes de base são de madeira metálica. Trave de equilíbrio. As séries incluem saltos, mortais, rondadas, passos e a parte coreográfica de seus elementos obrigatórios. São um giro de 360 graus, um salto que inclui uma separação de pernas de 180 graus e a presença de séries acrobáticas para frente e para trás. A barra é revestida com material aderente, situada a 1,25 m do chão, tem 5 metros de comprimento e 10 milímetros de largura. Salto sobre a mesa ou salto. O ginasta deve saltar sobre o aparelho partindo de um trampolim, apoiando as mãos sobre a mesa em um movimento acrobático onde são avaliados a altura, dificuldade e execução dos movimentos de chegada ao solo. Todos os ginastas saltam sobre um aparelho ligeiramente inclinado, chamado mesa, que volta à sua forma original após o impacto. Com altura de 1,25 m de comprimento para o feminino e 1,35 m para a prova dos homens. A superfície do aparelho possui 120 centímetros de comprimento e 95 centímetros de largura. A pista para a corrida é de 25 metros. O solo, realizado no tablado, a qual amortece eventuais quedas e ajuda ao impulso dos saltos. A prova consiste em executar diversos exercícios acrobáticos com movimentos de equilíbrio, estático e de força. A apresentação é: o solo tem dimensão de 12 metros por 12, feito de um material elástico. Uma curiosidade nessa modalidade: para as mulheres tem a música e os homens sem música. A história da ginástica acrobática. A acrobacia foi desenvolvida em grande parte no século VII, devido à criação do circo. Mas como o esporte, essa modalidade da ginástica é relativamente jovem. As primeiras competições mundiais datam de 1973, quando foi fundada a Federação Internacional de Esportes Acrobáticos, a IFSA. Em 1998, a IFSA se fundou com a Federação Internacional de Ginástica, a FIG. Existem 5 categorias em ginástica acrobática. São elas os pares femininos, constituída por 2 elementos do sexo feminino, um base e um volante. Os pares mistos, constituído por um elemento base do sexo masculino e um volante do sexo feminino. Pares masculinos, constituído um base e um volante do sexo masculino. Grupos totalmente feminino e totalmente masculinos. Os elementos que são base são os atletas que sustentam outros atletas. Os elementos volantes são atletas que fazem as acrobacias com a ajuda do base. Informações técnicas. A ginástica acrobática engloba em suas rotinas diversos movimentos de solo da ginástica artística. Os movimentos isolados, a acrobacia em si, são basicamente compostos por mortais,
muitos deles impulsionados pelos parceiros, exercícios dinâmicos por equilíbrios e força, exercício estáticos e por exercício individuais, salto, giro, equilíbrio e etc. É um esporte dinâmico, desenvolve em seus participantes homens e mulheres de todas as idades, coragem, força, coordenação motora, flexibilidade, habilidades de salto e equilíbrio. Os acrobatas executam rotinas com a cabeça, mãos e pés dos seus parceiros, criando um esporte belo e, ao mesmo tempo, integrante. As rotinas são apresentadas em um tablado de 12 por 12 metros e acompanhados por músicas e coreografias. As séries são executadas dentro de, no máximo, 2 minutos e 30 segundos. Isso ajuda a enriquecer o movimento de corpo e cultura musical dos ginastas. A ginástica acrobática, por ter como principal característica a apresentação em par e grupo, requer um alto grau de confiança e cooperação entre os seus participantes. O nível técnico das competições em praticamente todas as categorias é bastante elevado. Devido a isso, os ginastas acrobáticas treinam no mínimo 3 horas por dia e 5 vezes por semana. Ginástica rítmica, modalidade atualmente praticada somente por mulheres. É um esporte que se destaca pela elegância e beleza dos movimentos. São 5 elementos a se trabalhar nessa modalidade. São eles: a bola, a fita, a massa, o arco e a corda. O aparelho bola é o único aparelho que não é permitido segurar. A bola deve estar em permanente movimento pelo corpo ou em equilíbrio, jogadas com controle e recuperações com precisão. São elementos dinâmicos que valorizam a série da ginasta. Os principais movimentos são ondas, círculos, lançamentos e capturas, giros com a bola no chão e ao longo de parte do corpo, feita de borracha ou material sintético. Seu diâmetro é de 20 centímetros. Ela tem 7 polegadas e seu peso é de 400 gramas. Fita. A fita é vista como o aparelho mais prático da ginástica rítmica. A fita é usada para criar uma ampla gama de figuras no espaço durante os exercícios, como serpentinas, espirais e figuras em 8. Lançamento e recuperação da fita podem ser feitos por diferentes partes do corpo. Ela é feita de cetim, deve ter no mínimo 6 metros de comprimento e largura entre 4 e 6 centímetros. A vareta, chamada de estilete, pode ser feita de madeira, bambu ou plástico, com 1 centímetro de diâmetro e 60 centímetros de comprimento. A massa. A delicadeza das mãos é fundamental para se trabalhar bem com este aparelho. As massas são usadas para fazer círculos, curvas e formas, o número máximo possível de figuras assimétricas. Este aparelho exige o bom uso de ambos os lados do corpo. O elemento corporal equilíbrio deve ser executado sobre a meia ponta ou sobre um joelho, ser visivelmente mantido. O equilíbrio é o principal elemento de dificuldade corporal neste aparelho. É feita de madeira ou plástico, cujo formato se assemelha com uma taça de champanhe, porém com uma haste bastante longa, mede de 40 a 50 centímetros e seu peso é de 150 gramas. O arco. O arco define um espaço. Esse espaço é usado plenamente pela ginasta, que deve mover-se de acordo com o círculo formado.
São requeridas nesse aparelho troca de mãos e a principal exigência é a boa coordenação dos movimentos. Os principais movimentos são saltos, rotações, atirar e pegar o arco. Ele é feito de plástico resistente, seu diâmetro é 9 centímetros interno e pesa cerca de 300 gramas. Corda. Nos exercícios com a corda, as ginastas devem realizar elementos de diferentes grupos corporais, principalmente saltos, saltitos pela corda e rotações. O manuseio do aparelho compreende as realizações, balanços, círculos, rotações da corda e figuras em 8. Os movimentos podem ser realizados com a corda aberta ou dobrada, presa em uma ou em ambas as mãos. A escapada é um dos manuseios típicos desse aparelho. Nela, a ginasta solta uma das extremidades da corda e, em um movimento rápido, impulsiona o aparelho em sua direção para recuperar a ponta que foi solta. É feita de canhano ou material sintético, que deve ter o comprimento da altura da ginasta. Apresenta nós nas pontas. Essas modalidades duram em média de 1 minuto e 15 segundos no individual e 2 minutos e 15 segundos em grupo. É realizada com 5 ginastas. A ginástica aeróbica possui vários tipos, como a step, espetacular, jumping e outras. Em sentido amplo, é uma combinação de ginástica clássica com dança. É um treinamento dinâmico, com movimentos rítmicos, flaqueado, com música motivadora. Os elementos principais da ginástica aeróbica são coordenação motora e fitness. É uma ginástica composta por exercícios que estimulam a melhora do desempenho cardiovascular, através da utilização do uso de oxigênio pelo corpo do indivíduo, permitindo que o coração trabalhe com mais força e com maior frequência. A ginástica aeróbica é uma atividade física muito completa, pois ajuda a emagrecer, perder calorias, tonifica o corpo e até mesmo ajuda a aliviar o estresse. Porém, o que poucas pessoas sabem é que existem diversos tipos da ginástica aeróbica. Vou apresentar 3 tipos de ginástica. Ginástica aeróbica de baixo impacto. A técnica da ginástica aeróbica de baixo impacto é conhecida por ser uma técnica feita a partir da ginástica aeróbica para que as pessoas evitem lesões devido ao grande impacto da ginástica e das técnicas agressivas. Nesse caso, os exercícios físicos são feitos sem nenhum tipo de salto sobre os pés. A ginástica aeróbica de alto impacto prevalece repetidamente o trabalho cardiovascular. Porém, nem sempre os pés ficam em contato com o chão e o centro da gravidade pode subir e descer a todo momento, assim como as pernas fazem movimentos constantes de extensão e flexão. A ginástica combo é um tipo de ginástica aeróbica feito com técnicas de baixo impacto e alto impacto ao mesmo tempo. O sucesso da ginástica aeróbica foi tanto que criou-se a modalidade aeróbica esportiva, que é uma modalidade onde se executam padrões de movimentos aeróbicos complexos, de forma continuada e com alta intensidade, originários da dança aeróbica tradicional, utilizando a estrutura e o estilo da música e interpretando-a. Ela é composta por 7 passos básicos e 4 grupos de elementos de dificuldade, além de elevações, transições e ligações entre os movimentos. A duração é de 1 minuto e 45 segundos. Os 7 passos básicos são marcha, jogging, chutinho, chute alto, polichinelo, elevações de joelho e lunge. Os 4 grupos de elementos de dificuldade são força dinâmica, com flexões de braços, cortadas e círculos de perna, força estática, esquadros e pranchas, saltos, grupado, afastado, carpado, cortada e tesoura, flexibilidade e equilíbrio, espacatos, giros e pegada.
Os critérios de avaliação são a qualidade artística, que avalia a composição da coreografia, o equilíbrio, a variedade, a colocação no espaço e a integração dos movimentos com a música, assim como a adequação da coreografia ao competidor, sua capacidade de apresentá-la de forma original, cativante e com energia natural. A nota máxima para esse critério é de 10 pontos. A dificuldade avalia os elementos de força dinâmica, força estática, salto, flexibilidade e equilíbrios, apresentados pelo ginasta, conforme os valores e requerimentos mínimos citados no código de pontuação. A soma total dos elementos validados será dividida por 2, e assim se dará a pontuação de dificuldade. Execução avalia a perfeição de todos os movimentos da coreografia, havendo deduções quanto ao desvio ou erro são cometidos. A nota máxima para esse critério é de 10 pontos. A pontuação final é a soma das notas de qualidade artística, execução e dificuldade. O equipamento utilizado utiliza-se uma área de competição 7x7 para individuais, duplas e trios, e 10x10 para grupos. Os equipamentos para a prática necessária são piso com amortecimento apropriado para absorver o impacto dos movimentos executados e CD player. O piso oficial é revestido de madeira e fica num palco de 80 cm a 1,40 m de altura. Trampolim acrobático ou ginástica de trampolim é uma disciplina da ginástica na qual o atleta executa saltos acrobáticos em um trampolim. A ginástica de trampolim é bem recente nos quadros de esportes olímpicos. Sua estreia ocorreu somente nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000. A ginástica de trampolim foi criada por George Nissen, ginasta norte-americano e professor de educação física, na metade da década de 1930. O trampolim é composto por uma estrutura metálica de formato retangular. Nele, uma tela de nylon esticada é fixada por molas. Ele deve ter 5,05 metros de comprimento, 2,91 metros de largura e 1,155 metros de altura. O ginasta faz uma série com 10 acrobacias em 1 minuto. Se ultrapassar este tempo, ocorrerá a perda de pontos. Ele é avaliado pela performance do movimento, ou seja, o quão perfeito ele executa, pela dificuldade da acrobacia realizada e também pelo dispêndio no ar, pelo tempo de voo. É importante que o atleta, ao realizar estas, ele não ultrapasse o retângulo do meio do trampolim, como indicado na foto. Uma competição olímpica ocorre com 16 ginastas, como feminino e masculino, de diferentes países. Esses 16, na primeira fase, farão 2 séries com 10 acrobacias em 1 minuto. Os 8 com melhores notas passarão para a final, só que dessa vez farão apenas uma série com 10 acrobacias, também em 1 minuto. Os 3 primeiros que tiverem melhor nota subirão ao pódio. Curiosidade da ginástica de trampolim. O país que mais se destaca na ginástica de trampolim, na atualidade, é a China.